Olá, bom dia! Estamos começando mais um Café Conservador com Cristóvão do Espírito Santo, advogado e palestrante. Cristóvão, eu queria que você falasse hoje sobre as eleições nos Estados Unidos. Donald Trump tem chance da reeleição? Olha, Rafael, na verdade, chance ele tem, por N razões. O Donald Trump pode ser considerado indubitavelmente um dos melhores presidentes da história dos Estados Unidos, especialmente das últimas 3, 4 décadas. É um homem que pegou um país que estava entrando numa crise terrível, conseguiu trazer o país novamente como uma grande potência do mundo, transformou os Estados Unidos, inclusive reduzindo impostos naquele país, na nação mais competitiva do mundo. Então, a questão econômica do seu governo, os seus feitos são inegáveis. Só que, infelizmente, nós tivemos uma crise, uma pandemia global, que também afetou os Estados Unidos, apesar de que alguns especialistas afirmam que os americanos sairão dessa pandemia numa condição melhor que muitos outros países, até pela estrutura econômica que foi construída pelo governo Trump. Mas nós estamos também falando de um país que passou por um processo semelhante ao nosso de aparelhamento das instituições. Bem semelhante ao Brasil, os Estados Unidos, tanto no campo da mídia, no campo universitário, acadêmico, é um país totalmente aparelhado. Nós estamos vendo os movimentos, desse Black Lives Matter, estamos vendo os movimentos antifas ali, ocupações em cidades, coisas terríveis acontecendo, e isso, claro, afeta também o resultado eleitoral. Uma outra preocupação é que se essa pandemia continuar, como o voto nos Estados Unidos é facultativo, pode acontecer de eleitores de Trump não conseguirem comparecer às urnas, até pelo medo, pela histeria que foi criada. Agora, segundo Rush Limbaugh, que é um dos grandes conservadores americanos, o maior radialista da história, um homem que fala todos os dias como radialista a 40 milhões de norte-americanos, ele afirma que se Trump conseguir demonstrar que ele é a única barreira que separa o país, Estados Unidos e o mundo de uma guinada socialista, que seria deletéria, terrível, ele ganha a eleição. Porque o americano, apesar de toda a doutrinação ocorrida, de todo o aparelhamento, em boa parte, é ainda conservador. Essa é a esperança, que Trump consiga realmente provar esse ponto. Apesar de ser um fato até evidente, de que ele é a única barreira que separa aquele país e o mundo de uma guinada socialista. E é incrível nós estarmos aqui hoje discutindo isso, o risco da nação americana se transformar numa nação socialista. Seria um desastre no aspecto cultural, econômico, político. Esperemos que isso não aconteça. Tem alguma relação hoje entre os Estados Unidos e o Brasil, na sua opinião? Total relação, são aliados estratégicos, geopolíticos, são nações importantes que têm resistido ao avanço do movimento globalista, tanto o movimento globalista ocidental, com o movimento chinês, que tem avançado enormemente. Nós estamos vendo a Argentina, que praticamente se transformou num protetorado chinês, completamente submetida às determinações do Partido Comunista Chinês, a exemplo da estatização das suas fazendas, das suas empresas agrícolas, hoje comandadas por chineses, a instalação de uma base militar na Patagônia Argentina. Então a situação da Argentina é triste. E se nós não observarmos isso para o futuro, não reagirmos a contento, tendo a China apenas como parceira e não como a nossa protetora, nós cairemos na mesma situação. Suas considerações finais, Cristóvão? Estejamos orando por esse mundo, por esse refrigério que seria a reeleição de Donald Trump, que possamos também ver no Brasil a manutenção desse esforço do movimento conservador, que finalmente começa a ocupar espaços importantes, como foi a presidência da República recentemente, apesar de todas as resistências, para que tenhamos ao menos mais um ciclo desse movimento no mundo. Agora, uma coisa eu afirmo, se a esquerda voltar ao poder, seja no Brasil, nos Estados Unidos, dificilmente teremos outro governo conservador. Esse foi mais um Café Conservador com Cristóvão do Espírito Santo.